Deus, obrigado por tudo que farás hoje. Obrigado porque sei que nunca irá me desamparar, que mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor sempre estará presente. Obrigado pelas desilusões. Elas me ensinaram que não devo colocar todo o meu coração em nada que existe aqui na terra, e que fazendo isto, sofrerei menos quando algo não dá certo. Obrigado pelas lágrimas, pois elas lavam minha alma e me fazem enxergar as coisas de forma diferente. Obrigado por colocar em meu coração o dom de perdoar. E assim sendo, sei que sempre serei perdoado por Ti. Obrigado, Senhor, pelo amanhecer. Ele me mostra que sempre posso recomeçar. Obrigado também pelo anoitecer. Ele me faz lembrar que tudo nesta vida é passageiro e que nenhum momento da vida, seja bom ou ruim, durará para sempre. Obrigado pela consciência que tenho de que tudo nesta vida depende unicamente de Ti e que um dia todos possam enxergar que sem Ti não somos nada. Que assim seja. Amém. Mais uma vez, iniciamos o nosso dia com mais uma liturgia diária. Que possamos abrir os nossos corações e ouvir o que Jesus tem para nos falar. Eu me chamo Luiz Cláudio e a palavra que quero compartilhar com todos vocês, ela se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 23, do versículo 13 ao 22. Ai de vós, guias cegos! Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando consegues, o tornai merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, que a misericórdia de Jesus nos cure da cegueira espiritual, a qual nos mantém alheios às verdades profundas e verdadeiras e só nos permite enxergar o que queremos. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Isso está em Mateus, no capítulo 23, do versículo 13 e 14. Jesus, mestre e Senhor da bondade e da misericórdia, tratou de modo tão afável e tão terno os doentes, os pecadores e o pior dos pecadores. Todos foram acolhidos com muito amor e com muita ternura pelo coração do Mestre Jesus. E quando Jesus diz, ai, quer dizer que dói, ou há de doer muito, então a interjeição de Jesus se volta com muita firmeza e dureza contra os fariseus e os doutores da lei. Muitas vezes, estes se comportam como os grandes conhecedores da lei divina, da palavra de Deus, julgam, condenam os outros e colocam muitas dificuldades para que as pessoas possam viver a lei de Deus. Estão mais voltados e preocupados com a letra e com a lei do que com o espírito da lei e o espírito da letra. Estão mais preocupados
com os preceitos humanos do que com a santificação divina. Sobretudo porque muitas vezes o comportamento deles não corresponde aos que pregam, aos que ensinam e principalmente aos que exigem dos outros. Jesus os repreende dizendo-lhes: guias cegos. Isso está em Mateus, no capítulo 23, no versículo 16. Deixai-me dizer a você, não existe coisa pior para alguém que é um guia, para quem é um mestre, para quem é um pai, para quem é uma mãe, para quem é um chefe e para quem é um líder do que ser um cego. Porque a primeira coisa que a cegueira faz é não nos permitir nos ver a nós mesmos e as realidades como elas realmente o são. Não me refiro à cegueira física, mas sim à terrível cegueira espiritual, a cegueira psicológica, a cegueira que nos mantém alheios às verdades profundas e verdadeiras e só permite que enxerguemos aquilo que queremos enxergar. Como é duro ser cego! O cego conduz os outros e muitas vezes os conduz para o erro, ensinando-os a errar e da mesma forma conduzindo a sua vida pelos caminhos errados. Nós hoje queremos clamar pela misericórdia do coração de Jesus, primeiro, pedindo-lhe que nos livre do espírito do farisaísmo e da hipocrisia, de muitas vezes sermos duros e exigentes demais com os outros, repararmos, olharmos a vida dos outros e não sermos capazes de reparar em nossa própria vida, de revermos os nossos próprios erros, os nossos próprios limites e, acima de tudo, não sabermos ter um olhar de misericórdia para com os outros, sermos demasiadamente severos na cobrança e na exigência com eles. Quem é muito duro com os outros não consegue ser, na verdade, autêntico consigo mesmo, ao passo que quem vive uma autenticidade de vida conhece as suas misérias. Não é que seja complacente e conivente com o erro dos outros, mas assim como conhece a misericórdia de Deus, conduzindo as suas misérias, sabe também ter misericórdia com os limites dos outros. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que o Senhor nos quer iluminar sobre um conceito que em si mesmo é elementar, mas que poucos chegam a aprofundar. Guiar para o desastre não é guiar a vida, senão a morte. Quem ensina a morrer ou matar os demais não é o mestre da vida, senão um assassino. O Senhor hoje está, diríamos, de mau humor, está justamente enfadado com os guias que extraviam ao próximo e lhes tiram o gosto de viver e, finalmente, a vida. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando consegues, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes mais do que vós. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 15. A gente que tenta de verdade entrar no reino dos céus e tirar esta ilusão é uma culpa verdadeiramente grave. Tem se apoderado das chaves da entrada, mas para eles representam um brinquedo, algo chamativo para ter pendurado no cinturão e nada mais. Os fariseus perseguem os indivíduos e andam à caça para levá-los à sua própria convicção religiosa, não a de Deus, senão a própria, com fim convertê-los não em filhos de Deus, senão do inferno. O seu orgulho não eleva ao céu, não conduz à vida, senão à perdição. Que erro tão grave! Guias cegos, disse-lhes Jesus, filtrais um mosquito, engolis um camelo. Isso está em Mateus, no capítulo 23, no versículo 24. Tudo está trocado, resolvido. O Senhor, repetidamente, ha tentado destampar as olheiras e desvendar os olhos dos fariseus. Mas diz o profeta Zacarias, eles, porém, não quiseram escutar. Voltaram-me as costas, revoltados, e tamparam os ouvidos para nada ouvir.
Isso está no livro de Zacarias, no capítulo 7, no versículo 11. Então, no momento do juízo, o juiz emitirá uma sentença severa. Nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 23. Não é suficiente saber mais. Faz falta saber a verdade e ensiná-la com humilde fidelidade. Enquanto louvam a sua própria bravura, os soberbos desonram a excelência da verdade. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.